Você está cansado de pagar cada vez mais no seu seguro de saúde? Nos custos que você tem com a saúde como um todo? Você está cansado de precisar do SUS e não conseguir ter acesso ao que você precisa, seja cirurgia ou exame, o que quer que seja? Sabe por quê? Pelo menos um dos grandes motivos por que isso está acontecendo? Inflação médica. Já ouviu falar nesse termo? Pois é, ele é super importante, ele tem um porquê, e eu sou o Dr. Bruno Massa e vou te explicar isso agora. Inflação médica traduz a elevação dos custos com a saúde. Ponto. Isso tem sido um problema no mundo inteiro. Por vários anos, a inflação médica tem superado a inflação global, não é? É um problemão, porque ao longo do tempo, isso vai se tornar insustentável. Não importa se a gente está falando da saúde suplementar ou da saúde pública. O preço tem subido em ambos, obviamente, é o mesmo custo. E os motivos principais são, primeiro, envelhecimento da população. No mundo inteiro a população está envelhecendo. Aqui no Brasil, já em 2030, daqui a pouco, a nossa pirâmide etária vai se inverter. E a gente vai ter menos crianças do que idosos. E por que isso é um problema? A gente sabe que os idosos têm mais doenças, em especial doenças crônicas. E isso aumenta a demanda em cima do sistema de saúde. Aumenta o custo. É um problemão. E vai acontecer. Ponto. Não tem o que fazer. Outro problema. Desperdício e corrupção, mau uso do dinheiro. Isso também acontece, não é só no Brasil, mas a gente aqui tem bastante. E por último, novas tecnologias. Novas tecnologias têm pressionado o preço da inflação médica para cima, sim. Sejam tecnologias como exames ou procedimentos cirúrgicos ou medicamentos. Isso tem sido um problema. Discute isso com muita frequência. Tudo bem, eu trouxe só problema. Não fica desesperançoso. Tem soluções. Primeira delas é a gente atuar em prevenção. Se a gente sabe que a população está envelhecendo, que vai envelhecer, e que essas doenças vão surgir com mais frequência, a gente precisa atuar antes da complicação. Parece fácil, parece simples, né? Mas não tem acontecido. Por exemplo, quando você fez o seu último exame preventivo, e calma, não é para fazer qualquer exame, senão entra lá no desperdício. Tem um protocolo certinho para isso. Mas se você não foi fazer o seu último exame preventivo, você já entra nessa estatística. Daqui a pouco, se acontece alguma coisa, você está aumentando o custo para você e para todo mundo. Fora que tem uma doença que você poderia prevenir, ninguém quer, não é verdade? Você e as pessoas que você conhece, seus familiares, seus amigos. É super importante. Outra coisa, você tem uma gestão mais adequada. Parece simples também, não é? Mas se a gente não olha para isso e não procura e não cobra de quem está fazendo essa gestão, nada vai acontecer. Outra coisa, novos meios de pagamento. No mundo tem se testado vários modelos de pagamento diferentes. Não só pelo serviço, mas, por exemplo, pagar pelo resultado. Você fazer uma divisão de risco com quem está te vendendo essa tecnologia. Então são coisas que a gente pode eventualmente aplicar e testar aqui também. É super importante. E por último, você tomar decisões baseadas em informação, em dados. Isso é o que a maioria das pessoas no mundo inteiro tem se feito. Eu vou dar um exemplo. Em Hong Kong, um programa de prevenção a complicações da diabetes, usando dados, conseguiu atuar de maneira mais efetiva ou assertiva em pacientes com maior risco. Eles reduziram a incidência de complicações. Logo, reduziram o custo que eventualmente o sistema ia ter. Isso pode ser aplicado em qualquer lugar. São as famosas Smart Cities. Cidades que têm informação disponível para que você tenha soluções, startups ou empresas com tecnologia, conseguir atuar trazendo benefício para todo mundo. A gente tem uma grande oportunidade, por exemplo, aqui em São Paulo, que já está implementando o prontuário eletrônico. Mas será que tem um banco de dados aí, eventualmente? Ou já uma política para motivar o surgimento dessas startups? Que não só vão trazer uma solução, mas vão aquecer a economia? Olha a oportunidade aí, viu? Cobra do seu político. Independente disso, é importante que a gente comece a falar do tema. Eu vou fazer um vídeo depois só para Smart Cities, que é um tema que eu gosto. Mas, independente disso, a gente tem que entender isso e tem que começar a falar disso. Inflação médica é um problema e vai afetar a todo mundo. Viu só? Tem um porquê. Gostou do vídeo? Dá um like, se inscreve no canal e compartilha para todo mundo que não tem ideia do que é a inflação médica e que está sofrendo com ela.